para fazer uma revisão com vocês sobre as aulas que nós tivemos essa semana em videoconferência, tá? Então, vou fazer um apanhado geral do que foi falado sobre as duas Europas. Então, vamos lá. Primeira coisa, a Europa ela pode ser regionalizada de diversas maneiras, tá? Aqui é uma das regionalizações. Por exemplo, aqui nós temos os países nórdicos, né? Que são países riquíssimos, né? Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, que é o país mais setentrional da Europa. Nós temos também a Europa Central, né, que seria essa região aqui, onde estão os países mais ricos da Europa. Nós temos aqui a Península Ibérica, né, aqui o chamado leste europeu, né, aqui a Península dos Balcãs, aqui os países bálticos, que são Estônia, Letônia, Lituânia, né, banhados pelo Mar Báltico. Então, essa é uma das regionalizações da Europa. Então, a regionalização que nós vamos tratar aqui é aquela que divide a Europa em duas e toma como ponto de referência aquela divisão que foi feita durante a Guerra Fria. Tá? Então, durante a Guerra Fria, a Europa acabou ficando dividida pela chamada Cortina de Ferro, né, que era uma linha imaginária ali, né, que dividia a parte capitalista da parte socialista. Então, a Europa Ocidental foi aquela que recebeu ajuda dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, né, o chamado Plano Marshall, em que foi um plano de recuperação econômica que os Estados Unidos propôs para os países europeus se reerguerem. Na verdade, nós sabemos que isso não foi uma ajuda, né, assim, sem finalidade nenhuma. Os Estados Unidos não é simplesmente um país bonzinho que gosta de promover melhorias nos outros países. Ele fez isso porque ele tinha o intuito de ganhar aliados e evitar a expansão socialista nessa parte do continente. E aí ele propôs esse plano dos países europeus, né, os países da Europa Ocidental aceitaram, muitos deles, foi uma ajuda aí de em torno de 17 bilhões de dólares, e a parte oriental seria então a parte socialista, né, que compõe o bloco soviético, o bloco socialista, aliada dos Estados Unidos. Então, assim, essa parte oriental ela é composta pelos países que compunham a União Soviética, né, alguns deles, aqui os países bálticos, né, Estônia, Letônia, Lituânia, né, então alguns países aqui, como Ucrânia, Belarus, Moldávia, né, alguns países que pertenciam à União Soviética e alguns países ali que eram socialistas, né, mas não pertenciam à União Soviética, eram apenas aliados ao bloco, tá? O caso da Iugoslávia também, que criou o grupo dos não alinhados, então tudo isso compõe o chamado Europa do Leste, né? Seria a Europa Ocidental. Então é o seguinte, o que nós vamos constatar aqui? Né, que depois da Guerra Fria, né, quando acabou a Guerra Fria, em 1989, e depois com a fragmentação da União Soviética, muitos desses países se tornaram capitalistas. Hoje todos os países da Europa são capitalistas. E eles passaram por um período bastante conturbado de transição do socialismo para o capitalismo. Né? Hoje eles têm uma economia de mercado já consolidada. Porém, existe uma grande diferença entre a Europa Ocidental, que sempre foi capitalista, com relação à parte da Europa Oriental. Então aqui, ó, nós percebemos o seguinte, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, né, a Europa ela saiu totalmente modificada, né? A Alemanha foi dividida em duas, e como eu falei para vocês, começa a Guerra Fria, onde a parte oriental era socialista e a parte ocidental capitalista. Durante esse período da Guerra Fria, né, a União Soviética tinha muito poder sobre essa região do leste europeu, mas quando acabou a Guerra Fria, houve uma nova modificação no mapa da Europa. Então, assim, é importante a gente falar na geografia quanto à questão da dinâmica, né, do espaço geográfico, como que ele se modifica, né, os mapas constantemente eles têm que ser remodelados, têm que ser feitos, porque as fronteiras elas podem se expandir, podem diminuir, um país ele pode se dividir, então foi o que aconteceu, né? Primeiramente, depois da Segunda Guerra, houve uma grande mudança no mapa, outras mudanças já haviam ocorrido, mas depois da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, houve uma drástica mudança no mapa, né? A União Soviética se dividiu em 15 países, a Iugoslávia, a princípio, virou 6 países, hoje já são 7, né? Porque Kosovo, que era uma província, desde 2008 se tornou um país também. A Tchecoslováquia se dividiu em duas. A Alemanha, que estava dividida em duas, se unificou. Então, houve uma série de mudanças, né, no mapa da Europa, tá?
Então aqui nós temos hoje, né, um mapa da Europa, como eu falei para vocês, a parte ocidental é constituída por países muito mais desenvolvidos. Já a Europa Oriental, ela é muito menos desenvolvida. Né? A tendência é que haja um equilíbrio maior entre esses dois grupos de países. Né? A tendência é que a Europa Oriental também se desenvolva. Por quê? Muitos países da Europa Oriental hoje participam da União Europeia. Né? Em 2004, houve adesão de mais 10 novos membros da União Europeia. Foi uma das etapas aí, né, que nós falamos da história da União Europeia. Desses 10 membros que entraram em 2004, apenas 2 não eram socialistas. O resto tudo ex-socialista. Mais tarde entrou a Bulgária, a Romênia, depois a Croácia também, que já tinha sido socialista no passado, e esses países então puderam integrar mais suas economias e consolidar a economia de mercado. Tá? Então a tendência é que haja um maior equilíbrio entre eles. Mas hoje, se você analisa o PIB dos países da Europa Ocidental e dos países da Europa Oriental, você vê uma grande diferença, né? Um grande contraste. Porque a Europa Ocidental tem um PIB muitas vezes mais de 10 vezes maior do que muitos países da Europa Oriental. É interessante falar do caso da Albânia, que é um país, do ponto de vista econômico, ele é pobre, né, em relação aos países da Europa. A Albânia fica na Europa Oriental, né, então é um país bem pobre, tá? Fica nessa região aqui, né, do sul da Europa. Sudeste, né? Então vamos lá, né? A persistência de duas Europas. Então, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. A ocidental envolve países capitalistas desenvolvidos, com uma economia de mercado consolidada desde há muito tempo. São sociedades de consumo, né, onde o capitalismo foi consolidado aí com a Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra, depois se expandiu para outros países da Europa Ocidental. Foi onde surgiu também, né, a expansão marítima, onde eles expandiram essa cultura ocidental para o mundo. E como eu falei, né, foram países que passaram primeiramente pelas etapas da Revolução Industrial. Já a Europa Oriental refere-se ao leste europeu, é formada pelos antigos países socialistas, hoje são todos socialistas, mas no passado eles tinham uma economia planificada. O que é uma economia planificada? É uma economia planejada. Né? E esses planos eram impostos pelo Estado. Então, hoje, são todos economias de mercado, ou seja, são regidos pela lei da oferta e da procura. Hoje, como eu falei para vocês, grande parte deles está integrado à economia da União Europeia, muitos até já adotaram o euro como moeda, e é isso, tá? Então, as maiores rendas per capita estão na Europa Ocidental, sobretudo quem? Primeiramente a Alemanha, né? Depois vem o Reino Unido, a França e a Itália. Então, desde há muito tempo, essas 4 economias lideram o ranking dos maiores PIBs da Europa. Agora, na Europa Oriental, com exceção da Polônia, os países mais desenvolvidos e populosos, né, estão, na verdade, na Europa Ocidental, porque nos países da Europa Oriental, a maior parte dos países são pouco populosos, né, são de economia bem mais baixa, né, do que a da Polônia, bem menos desenvolvida, vamos dizer assim, da Polônia. Né? Então, entre ali os países da Europa Oriental, a Polônia ela se destaca. Né, a Tchecoslováquia também tem um destaque maior. Nós vamos falar depois, com detalhes, de alguns desses países de destaque da Europa Ocidental e da Europa Oriental. Os indicadores sociais da Europa Ocidental são infinitamente maiores do que a Europa Oriental. A qualidade de vida é muito melhor. Então aqui, ó, o continente europeu é o berço do capitalismo, da Revolução Industrial, é formado por alguns dos países mais desenvolvidos do globo. Né? Então a Alemanha, desde há muito tempo, é a 4ª economia mundial. Primeiro são os Estados Unidos, China, Japão, aí vem a Alemanha. Agora, vamos falar só da Europa Ocidental. Na Europa Ocidental, existem nações altamente industrializadas, né? Como eu acabei de falar, que foram os primeiros a se industrializar, né? Esses 4 aqui. Existem nações bastante industrializadas, né? Mas não apresentam um alto nível de industrialização, tal como a Alemanha, a França. Eles têm uma industrialização destacada, porém, não é tecnologia de ponta que é presente na França, na Alemanha, né? Na Inglaterra. E existem países na Europa que ainda se atêm ao setor da pecuária, né, da agricultura, ou seja, ao setor primário, principalmente por questões de tradição, né? Todo mundo já ouviu falar dos vinhos do Porto, então lá em Portugal eles têm grandes vinícolas,
tem muita produção de azeite, também na Grécia, nesses países mediterrâneos. Então, seja pela tradição, seja pelo poder político que esses grandes produtores acabam exercendo também, ali são países que se destacam nesse setor da agropecuária, tá? Outra questão é que a agropecuária ali, logicamente que ela emprega pouca mão de obra, porque é altamente mecanizada. Aqui é para mostrar para vocês que as grandes concentrações industriais da Europa Ocidental ficam nessas regiões aqui, ó. Tá vendo? Estão vendo, né? Aqui próximo a Berlim, aqui nessa região central da Europa, o norte da Itália. Nós vamos falar depois detalhadamente da Itália, que tem uma grande desigualdade regional. O norte é muito mais desenvolvido que o sul, né? A França, que tem tentado também gerar uma certa desconcentração industrial, porque grande parte das indústrias estão localizadas mais nessa área de Paris. Na Alemanha, a industrialização fica principalmente nessa região do Vale do Rio Reno, tá? Que é a região do Ruhr, né? Chamada de região do Ruhr. Aqui na Grã-Bretanha, é um dos países... A Grã-Bretanha, na verdade, refere-se às ilhas, né? A Grã-Bretanha refere-se à ilha maior. Quando nós falamos ilhas britânicas, são as duas ilhas, a ilha da Irlanda e a ilha da Grã-Bretanha. Quando nós falamos Grã-Bretanha, seria só essa ilha maior. Tá? Agora, Reino Unido seria a ilha da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. Depois eu vou explicar todas essas definições para vocês. Tá? Então, hoje eu estou fazendo simplesmente um apanhado geral das características gerais da Europa Ocidental e Oriental. Então, é o seguinte, mesmo entre os países da Europa Ocidental, é possível você verificar diferenças, porque existem nações muito mais desenvolvidas. Por exemplo, você não pode comparar, na Europa Ocidental, o desenvolvimento da Alemanha e de Portugal, né? A Alemanha é muito mais desenvolvida que Portugal. Então, existem contrastes ali entre esses países também, tá? Existem alguns países que se destacam mais. Ó, Islândia, Noruega, Finlândia, Espanha, Irlanda, Dinamarca, eles não são tão industrializados, né, em relação às economias centrais, porém eles têm um padrão de vida muito elevado, né? Os países nórdicos, aí a Noruega, tem uma qualidade de vida excelente, inclusive lidera o ranking do IDH há muitos anos. Possuem população escassa, regimes políticos que há décadas procuram distribuir melhor a renda, né? Então eles investem na qualidade de vida, né? A Noruega é um dos países que mais cobra impostos, mas isso é convertido em melhorias. É um país que vive muito da exploração do petróleo. Existem na Europa Ocidental países, então, como eu disse para vocês, que ainda se destacam no setor primário, como é o caso de Portugal e Grécia. E esses países têm no setor turístico também uma grande fonte de renda, pelos lindos balneários ali no sul, né, da Europa, e também pelo patrimônio histórico existente. Então, assim, essa questão da agricultura na Europa é muito interessante falar sobre a política de subsídios, né? Porque os europeus, a União Europeia em geral, ela tem uma política agrícola comum que ela procura beneficiar os seus produtores, dando ajuda para a compra de máquinas, colocando altos impostos em produtos de fora para valorizar os seus produtores. E muitas vezes isso causa protestos de outros países que querem vender na Europa, mas não conseguem. Tá? Porque tem que pagar altos impostos, porque os produtos dentro da União Europeia agrícola são mais baratos do que os de fora, né? Porque eles ajudam seus produtores para produzirem mais barato. Então é isso, tá? Por aqui eu finalizo a aula de hoje e nas próximas videoaulas eu vou enviar, né, mais aulas falando de cada país aí destacado da Europa Ocidental e Oriental. Então até mais, um abraço para vocês.